Eu já estou com o Dr. Augusto Legnani Neto. Muitas pessoas já falam assim para mim: nós esperamos por quarta-feira porque você sempre traz alguma coisa nova com o Dr. Augusto. A gente procura sempre levar mesmo as perguntas que vêm até nós. Eu quero mandar um abraço para a Xambri novamente. O pessoal lá assiste muito o programa Nossa Casa. Já me ligaram para mim fazer perguntas para outros médicos também. E nós vamos indo, né? Se o médico topar, né, da entrevista, tudo bem, senão a gente não faz, que nem todos os médicos gostam de aparecer na TV, né, ou dar entrevista. Mas enfim, nós vamos falar com o Dr. Augusto a respeito da conjuntivite. Por quê? Nossa região aqui, principalmente Cianorte, foi um surto e as pessoas estão meio assustadas. Então daí querem saber como que pega, se tem tratamento, quanto tempo fica em casa, se é contagiosa. Então, Dr. Augusto Legnani Neto, oftalmologista do programa Nossa Casa, vai explicar tudo para vocês e preste atenção. Se tem como prevenir, vamos prevenir. Se não tem, então deixar acontecer, depois se cuida. Tudo bem? Tudo bem, Tamires. A gente está vendo vários casos de conjuntivite aqui, e essa conjuntivite que tem vindo, que está o mais grosso da conjuntivite, é uma conjuntivite viral, porque a gente tem que diferenciar os tipos de conjuntivite. Existem conjuntivites que são causados por bactérias, existem conjuntivites que são causadas por vírus, existem as com relação química, existem as alérgicas, mas as que aparecem de emergência, na maioria das vezes, ou são bacterianas ou virais. Qual é mais grave? Depende. Mais dolorida? Depende. A que chama mais atenção, a que dá com sintomas mais floridos, assim, que o olho incha mais, que aparecem mais coisas, é a viral. Só que dentro das conjuntivites virais existem conjuntivites diferentes. Existem vírus causadores dessa conjuntivite que são diferentes, que dão diferentes sintomas. Então, há um tempo atrás nós tivemos uma epidemia que era de provavelmente de um vírus chamado adenovírus. Ele tem um ciclo mais comprido, ele fica mais dias e ele dá muito mais sintomas, ele fica mais feio. E geralmente ele cursa com uma pós-viral ainda, ele complica bastante. Nenhum deles oferece risco para a visão desde que a pessoa cuide dos olhos, né? Evite as infecções, evite transmissão cruzada, evite usar lente nesse período e procure um médico, né? Para continuar o tratamento. Lente de contato não pode usar nessa época. Está proibido de usar, tem que tirar. A primeira coisa, o olho vermelho irritado, tira a lente, e se for conjuntivite, descarta a lente, porque senão aquela lente está contaminada, você pode colocar de novo e refazer a conjuntivite. Então, nessa conjuntivite viral que a gente está tendo agora, esses casos, a maioria dos casos que estão aparecendo, eles provavelmente são causados por um vírus Coxsackie. Por que eu digo provavelmente? Porque aqui na nossa região a gente não tem acesso para o estudo microscópico disso. A gente teria que pegar, fazer um imprint dessas células da córnea, levar no microscópio eletrônico e estudar qual é o vírus. Então, a gente não tem essa possibilidade, então a gente induz, a gente imagina o diagnóstico através dos sintomas. Então, o que a gente vê que essa conjuntivite que está aparecendo agora, ela é uma conjuntivite mais curta, ela tem geralmente 4 a 5 dias de sintomas, ela cursa com petequias, ela faz hemorragia da conjuntiva já no primeiro dia. No primeiro dia o olho já incha, coça e faz um monte de hemorragiazinha conjuntival, o olho fica rosa, fica avermelhado. Então essa daí a gente chama de, nos Estados Unidos eles falam que é o pink eye, tem até um desenho que fala pink eye, pink eye. O olho fica pink. O olho fica pink. E ele fica pink por bastante tempo, a pessoa sara, mas o olhinho fica avermelhadinho ali. Porque a pessoa gosta de rosa, tá ótimo. Fica ótimo. Fica avermelhadinho porque o sangue extravasa ali na conjuntiva. Então essa conjuntivite ela é causada por um vírus que às vezes também pode fazer alterações em crianças, principalmente febre, linfonodos cervicais, e às vezes cursa com uma alteração que eles falam que é mão, pé, boca, às vezes dá afta, às vezes dá uma alteração que dá coceira na mão e no pé. Então é um vírus meio parecido com esse que a gente chama de um vírus que a gente chama de Coxsackie. Ele provavelmente é causado por esse vírus, por causa dos sintomas que a gente faz esse diagnóstico, né? Então, para a gente ter certeza desse vírus, eu não consigo fazer esse exame nessa região para ter certeza do vírus que está acometendo a nossa região. Mas provavelmente pelos sinais seja isso. Então, é uma conjuntivite que dura em torno de 4 dias. Em algumas vezes a gente precisa entrar com antibiótico terapia, porque ela vem associada a uma bacteriana. Nossa pele é repleta de bactérias, baixa resistência, essas bactérias tomam conta do local. Então, o paciente começa com esse olho vermelho, coçando, e de repente ele está com uma secreção e o olho grudando. Então ele teve uma sobreinfecção, e daí a gente trata as duas da mesma maneira. Não tem tratamento para vírus, não existe um remédio que eu te dou e curo o vírus.
Para esses vírus, não. Existem alguns vírus que têm tratamento, como o herpes, que é um vírus e tem tratamento, o HIV, que é um vírus e tem um tratamento, não tem uma cura, mas tem um tratamento. Mas não existe para esses vírus sinciciais, esses vírus que aparecem em períodos, e não tem uma vacina também para eles, porque acho que não chega a ser um risco tão grande para que desejem fazer uma vacina. Mas a gente sugere que a pessoa fique isolada por 4 dias, falte ao serviço pelo menos 4 dias, algumas pessoas mais dias. Eu peço para o paciente vir aqui, veio no primeiro dia, a gente pede para vir de novo com 4, dependendo, a gente estende por mais 3 dias o atestado, porque isolar os casos é o jeito de conter essa infecção de espalhar. Como é um vírus, a pessoa que pega, ela fica resistente a esse vírus. Então ela provavelmente não vai pegar essa conjuntivite de novo, porque ela fez uma resistência, uma imunidade para esse vírus. Então a pessoa que pegou já exclui do pool de pessoas que podem pegar. Só que ela é altamente transmissível, porque ela é transmissível oral. Então conversar com o paciente que tem conjuntivite, a gente fala os perdigotos, né, as gotinhas da saliva que voam quando a gente conversa em um e outro, podem levar a essa conjuntivite. Então, como toda hora o faringe fica com a infecção, então as pessoas mais próximas todas acabam pegando. Na família a gente vê que se tem 4 na família, 3 pegam. Se escapa um é sorte, porque deve ter pego no ano passado. É interessante isso. Sempre que a gente fala de bactéria, nos assusta, né? Dá um medinho, fala bactéria dá medo. Agora, o tipo de bactéria que dá no olho, a conjuntivite, geralmente são bactérias fácil de exterminar com ela, porque na verdade não se toma remédio, é só o colírio daí. O olho, ele é um sítio um pouquinho diferente do resto do organismo. A vascularização dele é menos... Se eu colocar um remédio sistêmico, eu preciso que ele circule pelo nosso sangue e atinja os alvos específicos. No olho, essa vascularização, como é menor, por exemplo, a conjuntiva é uma coisa externa, ela tem vascularização, mas a conjuntivite ela é mais externa, a córnea não tem vascularização, o vítreo não tem vascularização. Então, o olho é um local em que a gente depende muito de medicações tópicas. Pingar no olho é muito importante para a gente curar essas coisas. Então, assim, falou em bactéria, a gente fica preocupado. Conjuntivites são externas, se não tiverem defeitos do epitélio, né? Se a córnea não fizer uma úlcera, se a córnea não estiver aberta, ela é uma doença externa que dificilmente vai causar algum problema mais grave. Agora, por isso que eu falo que tirar a lente é importante, porque a lente causa microtraumas. Então, se você tem uma conjuntivite e tem um microtrauma que desfaz esse epitélio, a bactéria pode entrar naquela parte onde abriu o epitélio, e um epitélio aberto é um local para úlcera, e úlcera é gravíssimo. Úlcera é complicado, úlcera dá medo. Quando a gente vê uma úlcera, a gente fala, isto é muito grave, nós vamos ver. Tem úlceras que a gente vê 2 vezes no dia, vê de manhã à noite. Vê de manhã à tarde, pra gente ver se está melhorando, ver como está evoluindo, porque é muito perigoso. É rápido? Você já vê melhor assim num dia? Existem úlceras que melhoram em um dia. Existem úlceras que a gente fica tratando 3, 4 meses. Então, assim, úlcera é muito complicado. Agora, conjuntivite é externo, se não tiver nenhum machucado, que ela não penetrar na córnea, não vai ter nenhum perigo, a gente vai tratar, vai melhorar, é uma doença, na maioria das vezes, benigna. Tá? Então, assim, o problema da conjuntivite é que ela abre a porta para outras infecções. E se a pessoa tiver um descuidado, usar uma lente, tiver um machucado, ou pegar uma conjuntivite num pós-operatório, aí pode ser muito perigoso. Agora, todo tipo de conjuntivite dá secreção, que o olho fica grudadinho? Então, geralmente a gente usa isso para diferenciar, mas a secreção pode ser de mais de um tipo. A secreção pode ser mucoide, faz uma inflamação muito grande, o olho produz muco e daí fica grudandinho. Fica inchado. Fica inchado. E ela pode ser bacteriana, aí é purulenta mesmo. Você vê que o olho está melado de pus, fica amarelado mesmo, fica aquela secreção mais espessa e mais amarela. Então, existe uma que é para tentar melhorar uma irritação, que é inflamatória, existe uma que é infecciosa mesmo. Para diferenciar, a gente precisa olhar. Porque às vezes o paciente fala, eu tô com secreção, tá? Fala, vem aqui, olha, é só uma conjuntivite alérgica. Eu já tive, essa semana mesmo, o pai estava com conjuntivite viral, trouxe o filho para consultar e o filho estava com conjuntivite alérgica. E provavelmente vai pegar do pai aquela conjuntivite, mas na hora em que eu o vi, ele não estava. Então eu já orientei os pais que tratasse, aquilo era uma alergia, mas que depois de amanhã vai voltar para eu ver de novo. Por quê? Porque
o pai tá, e a chance do filho pegar é grande. Daí eu tenho que ver. Aquela hora não era, mas depois de amanhã pode ser. E a conjuntivite, que é bastante dolorida, que incha o olho, às vezes a criança sofre mais, né? Porque a criança não sabe lidar com a dor. O adulto já sabe, acho que sabe. A vantagem dessa é que a reação inflamatória em criança normalmente a gente vê é menor. É mesmo? Eu acho que talvez pelo sistema imunológico responda um pouquinho diferente do adulto. Então a gente vê que as conjuntivites em adultos, elas são mais violentas. E outra coisa que a gente vê é que normalmente até a terceira década essa conjuntivite. Acima da terceira década a gente raramente vê. A conjuntivite, o Cosaque, você vê até os 30 anos um monte. Depois dos 30 você quase não vê. Você está vendo um monte de gente chegando até 30 e pouco. Depois dessa idade é raro. Existem, claro, existem pessoas mais velhas que pegaram a conjuntivite, existem. Mas o grosso é a população mais jovem, que é comum em doenças virais, exceto na gripe. E a clara de ovo batida cura? Um dia eu fiz essa pergunta para um doutor, ele falou assim: pro bolo funciona maravilhosamente bem. Tem umas ideias, eu já falei do leite materno. Leite materno. Ah, é o leite materno. Leite materno, que a pessoa, não sei como é que ela faz para pedir, mas leite materno, clara, mel de jataí. Mel de jataí, eu falo que você identifica o inimigo. Se alguém falar para você pingar mel de jataí, é cilada, não atenda, porque é a coisa que mais arde na face da terra. E não prejudica o olho? Faz uma ceratite, pode fazer uma ceratite química, né? Porque ele arde muito. Mas depois você recupera. O olho se recupera muito bem, mas o problema de pingar essas coisas durante uma infecção conjuntiva pode fazer a úlcera. Então, gente, evita os remédios caseiros. A gente vê que agora o pessoal tá com muito dessa coisa de quero tratamento natural, Água com açúcar, mas na hora da úlcera, daí vem tratar, né? Né? Na hora da fratura exposta, água com açúcar, então, assim, e abelha. Tem coisas que dá para tratar com remédio natural. A gente está mais do que disposto a tentar fazer um tratamento sem antibióticos, especialmente se a pessoa vier aqui e falar: doutor, eu não quero usar antibióticos, tem como? Eu faço acompanhamento mais de perto. Eu falo: não, vamos lavar, vamos ver se teu corpo responde. Às vezes ele responde. O colírio é antibiótico? Existem colírios antibióticos, existem não, mas assim, a pessoa não quer usar remédio. Vem aqui, eu vou conversar e nós vamos acompanhar você mais de perto. Tem algumas patologias que a gente consegue passar por elas sem o remédio. É claro, se o paciente não tiver nenhum porém em usá-lo, é mais fácil tratá-lo com antibiótico, porque eu não preciso ter tanto cuidado. Mas não tem problema nenhum você conversar com o teu médico e falar assim: doutor, eu queria atrasar ao máximo o uso do antibiótico. É um pouquinho mais sofrido, mas vamos lá, vamos tentar. Vamos ver se o seu corpo reage. Dá para tentar. Só que faça com um profissional qualificado, né? Não vão fazer em casa, não vão fazer aquela receita da avó, porque... E não só o olho, mas para tudo. Você vai esperar a tua saúde. Saúde é tudo. E a gente fala que tem algumas coisas que tem o ponto de não retorno. Chega uma hora que a infecção fica tão grave que tratar fica muito mais difícil. Às vezes precisa de uma internação, UTI, por causa de uma coisa que era uma gripe, complicou com uma pneumonia inicial e a pessoa não tratou e virou uma pneumonia muito grave. Pode. Agora, o antibiótico, geralmente, quando o médico fala assim: você vai tomar antibiótico, mas procure tomar antibiótico assim uns 7 dias, né? Uma semana. E o olho, como que fica? O olho também, a gente tem uma data. Por quê? Porque a gente sabe que aquele período de tratamento é o período mais efetivo para o tratamento. A gente sabe que se fizer menos que isso, provavelmente não vai ter a cura. Se fizer mais que isso, é desnecessário. Então a gente usa um período específico, um número de dose específico, 2 vezes ao dia, 1 vez ao dia. Então a pessoa que sai disso, ela está arriscando 2 coisas: deixar a bactéria resistente e não fazer o tratamento correto. Esse que é o perigo. Então tem que ser responsável no uso. A gente tem que ser responsável na hora de prescrever, mas o paciente tem que ser muito responsável na hora de usar. Ele foi prescrito de uma maneira por um motivo. Existem remédios que eu falo ao meu paciente: isso aqui, melhorou a dor, pode parar de tomar. Você quer economizar? Você não quer tomar isso aqui? É só para melhorar a dor. Tem coisa que é sintomático. Existem remédios sintomáticos. Os sintomáticos a gente pode excluir do tratamento. Mas a pessoa quer um tratamento e ela quer se sentir bem. Por isso existem as medicações sintomáticas, para melhorar sintomas. Então conversa bem com o seu médico que você... eu gosto de evitar, eu gosto de tomar o mínimo. Dá para fazer o tratamento com o mínimo. Só que, claro, tem um pouquinho mais de dor, tem um pouquinho mais de incômodo, mas... Vai demorar um pouco mais. Mas é uma escolha sua. Só que faça uma escolha consciente, né? Com um profissional junto.
Exatamente, para não se arrepender depois, que geralmente o arrependimento chega tarde. Doutor Augusto, óculos de sol e conjuntivite. A pessoa que tem conjuntivite e for para o sol, ela sente alguma coisa diferente? Qualquer calor local, quando a gente tem uma inflamação, ele exacerba um pouquinho a vascularização do local, então ele deixa o olho mais vermelho, ele deixa o olho mais inchado. A gente sugere, quando tem a conjuntivite, fazer frio no local, que o frio faz a vasoconstrição e diminui o edema, o inchaço. Tem gente que acredita que aumentar a vascularização aumenta o aporte de antibiótico. Sim. No caso do olho, como o antibiótico é tópico, a gente não resolve muito aumentar a vascularização. Então a gente pede para fazer compressas frias. Então não precisa evitar o sol, mas se você ficar no sol vai ficar um pouco mais inchado, um pouco mais vermelho. Só isso. Agora, com o tratamento e tudo que está fazendo com o médico, por exemplo, né? Porque ele que sabe mais das coisas. E quiser fazer lá um chazinho de camomila bem geladinho e fazer compressinha, ajuda? Compressa, externo, não pingar no olho. Não, externo. Tá lá, né? Tá lá deitadinho, coloca umas compressinhas. Compressa fria, compressa com fria com camomila, compressa o que você só com água mesmo? Só evitar usar dentro dos olhos, porque dependendo da e nada quente? É que as pessoas falam, eu pego água de rosa e eu esquento a pétala, não sei o quê. Tá, mas você ferveu? Você ferveu aquilo por tanto tempo? Você ferveu e depois você congelou? Por quê? Porque tem bactérias ali, né? Porque a superfície daquilo ali tem terra. Você não sabe o que está ali em cima daquela folha, daquela flor. Então, que tipo de fungo que pode estar lá? Você pode estar piorando a infecção. Então, muito cuidado com o que você usa. Mas se for uso externo, para compressa, sem problema nenhum. Mas mesmo assim, né? Porque geralmente pega aqueles paninhos assim, tipo fraldinha, que é um paninho bem macio, lava, passa com ferro bem quente e daí molha no chazinho de camomila lá, deita, coloca, vai ajudar até na tua beleza. Né, doutor? Isso. Bom, nós vamos ficando por aqui com o doutor Augusto. Tem outras perguntas, mas nós vamos deixar para o outro programa. E pode ir mandando mais. Assim nós vamos passando para ele e ele vai respondendo, tá? Boa noite, Tamires. Uma boa noite, pessoal de casa. Manda as perguntas que isso aqui deixa muito mais interessante a nossa entrevista. Então, manda pra gente, viu, gente? Muito obrigado. Que Deus te abençoe.